Olá, pessoal. Então, vamos conversar agora sobre o metabolismo da glicose, conhecido como gliconeogênese. O que é esse processo? Esse processo é a formação de uma nova molécula de glicose, usando como precursores moléculas que não são carboidratos. Quais são eles? O lactato, que é o produto do metabolismo anaeróbico, o glicerol, que é um álcool, e aminoácidos glicogênicos obtidos da degradação de proteínas, principalmente das proteínas musculares. Esse processo ele ocorre majoritariamente no fígado, então 90% da gliconeogênese ocorre no fígado e 10% ocorre nos rins. Toda vez que a gente for pensar em gliconeogênese, a gente sempre vai pensar em gliconeogênese hepática, porque é o fígado que é responsável por mandar a glicose, por manter a glicemia, ou seja, produzir a glicose para manter estáveis os níveis de glicose sanguíneas. Apesar do rim poder fazer gliconeogênese também, como essa porcentagem é muito baixa, a gliconeogênese feita pelos rins, ela vai ser utilizada pelas próprias células renais, tá bom? E para que eu preciso manter os níveis da glicose sanguínea? Principalmente para manter a oferta de glicose para aqueles tecidos que são usuários prioritários ou preferenciais de glicose, como é o caso do cérebro, ou para aquelas células que usam exclusivamente a glicose como fonte energética, como é o caso das células vermelhas do sangue, das hemácias, da medula renal, do cristalino, da córnea, dos testículos e do músculo em atividade física vigorosa. Quando a gente faz uma atividade física anaeróbica, o músculo vai utilizar como fonte energética a glicose, que é a única molécula que pode sofrer o metabolismo anaeróbico. A gente sobrevive com uma baixa qualidade, com uma qualidade de vida menor, sem rim, sem cristalino, sem córnea, mas sem células vermelhas a gente não é capaz de sobreviver, porque as hemácias são as células que transportam oxigênio para os tecidos. E vocês sabem que o principal metabolismo produtor de energia para a manutenção da integridade das nossas células é o metabolismo aeróbico. Então, a gente precisa ter hemácias numa concentração suficiente, numa quantidade suficiente, para poder oxigenar adequadamente os tecidos e, com isso, produzir o ATP que as células precisam. E o cérebro é o usuário prioritário ou preferencial de glicose. Ele não é usuário exclusivo de glicose, mas ele usa principalmente a glicose como fonte energética. Ele também pode utilizar os corpos cetônicos, mas para ele poder utilizar os corpos cetônicos, ele precisa de um período de adaptação metabólica. Enquanto esse período de adaptação metabólica não é feito, ele vai utilizar preferencialmente a glicose como fonte energética. Então, a gente precisa ter esse fornecimento constante de glicose para a circulação, para manter os níveis dentro dos valores de normalidade, dentro dos valores suficientes para que todo o organismo possa utilizar essa glicose. A gliconeogênese é um processo que ele vai estar ativo principalmente no jejum prolongado, quando o glicogênio já não é mais suficiente ou não tem uma quantidade suficiente para manter essa glicemia. Então, a partir de 10, 12 horas de jejum, o principal metabolismo que vai fornecer glicose para o organismo vai ser a gliconeogênese. E como que ela acontece? Ela é praticamente o reverso da glicólise, com algumas considerações. Então, vamos olhar novamente como que acontece a glicólise. Então, no processo da glicólise, a glicose, primeiramente, vai ser fosforilada pela exoquinase, sendo transformada em glicose 6-fosfato. Veja que a exoquinase é a primeira enzima dessa via metabólica e ela é uma enzima alostérica que faz uma reação irreversível. E esse é um ponto-chave para esse metabolismo. A glicose 6-fosfato vai ser transformada em frutose 6-fosfato por uma reação reversível, veja. Ela pode, a mesma enzima transforma a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato e pode fazer a reação reversa, frutose 6-fosfato para glicose 6-fosfato. Frutose 6-fosfato vai ser transformada em frutose 1,6-bisfosfato pela enzima fosfofrutoquinase, a PFK.
Essa enzima também é uma enzima alostérica e irreversível, então ela vai fazer só a transformação de frutose 6-fosfato, vai trabalhar só nesse sentido de transformação de frutose 6-fosfato para frutose 1,6-bisfosfato. Nesse ponto, veja, todas as próximas reações, as enzimas que catalisam as próximas reações, elas podem fazer a reação no sentido tanto de ida quanto de volta. São reações reversíveis. Quando a gente chega na formação do fosfenolpiruvato, aqui nós temos a última reação da glicólise, também catalisada por uma enzima alostérica que faz uma reação irreversível, que é a piruvato quinase. E esse piruvato no metabolismo anaeróbico vai ser transformado em lactato para fazer uma rápida reoxidação do NAD. E esse NAD vai ser utilizado novamente aqui na glicólise, como a gente já estudou em aulas passadas. Então, como que ocorre a gliconeogênese? A gente falou que os principais substratos da gliconeogênese são lactato, glicerol e aminoácidos glicogênicos. Então, esse lactato que foi formado na fermentação, ele pode ser reutilizado para formar a glicose no sentido reverso. Porém, nós temos as 3 reações irreversíveis. Então, nós temos aqui a hexoquinase, a fosfofrutoquinase e a piruvatoquinase, que catalisam reações irreversíveis. Então, eu não consigo simplesmente pegar o lactato e, por essa mesma via metabólica, transformar em glicose. Então, o que tem que acontecer? Eu tenho que desviar essas reações irreversíveis para poder sintetizar novamente a glicose. Então, em linhas gerais, como que isso acontece? Eu posso transformar o lactato em piruvato, porque essa reação é uma reação reversível, ó. Vamos olhar aqui novamente, ó. Uma reação reversível, então eu posso transformar lactato em piruvato. E o meu problema é transformar o piruvato em fosfenolpiruvato, porque a reação que faz essa transformação é irreversível, ó. Eu não consigo transformar piruvato em fosfenolpiruvato simplesmente revertendo a reação. Então, aqui eu preciso ter um ponto de reversibilidade que vai ser dado, um ponto de desvio, que vai ser dado por 2 reações. O piruvato, primeiramente, vai ser transformado em oxalacetato, e esse oxalacetato vai ser transformado em fosfenolpiruvato. Como que acontece isso? Isso vai acontecer dentro da mitocôndria, utilizando as seguintes enzimas, o seguinte procedimento. O piruvato formado no citoplasma, seja ele de qual origem ele for, então vamos supor que ele venha do lactato, lactato da origem é piruvato, pela lactato desidrogenase, piruvato entra na mitocôndria e por ação de uma enzima chamada piruvato carboxilase, ele vai ser transformado em oxalacetato, ó. Piruvato carboxilase vira oxalacetato. O oxalacetato, ele precisa ser transformado em fosfenolpiruvato, e ele pode seguir 2 caminhos para ser transformado em fosfenolpiruvato. Ele pode ser diretamente transformado em fosfenolpiruvato pela enzima fosfenolpiruvato carboxiquinase mitocondrial. Então, dentro da mitocôndria, o oxalacetato vai ser transformado em fosfenolpiruvato, e esse fosfenolpiruvato sai da mitocôndria porque tem transportador para ele na membrana mitocondrial. Ou o oxalacetato pode ser transformado em malato pela enzima malato desidrogenase, e o malato sai da mitocôndria. No citoplasma, o malato vai ser transformado em oxalacetato pela enzima malato desidrogenase citosólica, e esse oxalacetato vai ser transformado em fosfenolpiruvato pela enzima citosólica fosfenolpiruvato carboxiquinase. E assim eu dou origem ao fosfenolpiruvato. Então, a formação do oxalacetato é mitocondrial. Por isso que esse pedaço aqui tem que acontecer dentro da mitocôndria, porque a transformação de piruvato em oxalacetato pela enzima piruvato carboxilase só acontece no interior da mitocôndria. E uma vez que o oxalacetato seja formado, então ele vai ser transformado em fosfenolpiruvato pela fosfenolpiruvato carboxiquinase, seja mitocondrial ou citosólica, certo?
Então, nós estamos aqui agora no fosfenol piruvato. Essa mesma reação ela pode acontecer se eu utilizar os esqueletos carbônicos dos aminoácidos. Então, se a gente lembrar, o aminoácido ele é formado por um esqueleto carbônico e um grupamento amina. Então, vamos desenhar aqui. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil. Então, o aminoácido, nós temos um carbono quiral, um carbono central, que tem os 4 ligantes, né? Então, ele pode ser ligado com um hidrogênio, com um grupo R, com um grupamento carboxílico e com um grupamento amina, né? Como a gente viu lá nas primeiras aulas de bioquímica. Quando eu faço a degradação desse aminoácido, então eu vou quebrar esse aminoácido em 2 partes. Eu vou desaminar esse aminoácido e esse grupamento amina aqui vai ser transformado em ureia para ser excretado. Isso vai ser, a gente vai estudar isso na bioquímica 2. E eu vou ficar com essa outra parte aqui que a gente chama de esqueleto carbônico. E esse esqueleto carbônico, ele pode dar origem, então, a piruvato, ou ele pode dar origem ao oxalacetato diretamente, ou ele pode dar origem a intermediários do ciclo de Krebs, como visto aqui nessa figura, ó. Então, os aminoácidos, quando eles são degradados, o esqueleto carbônico dos aminoácidos pode dar origem a alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato, o próprio oxalacetato ou o próprio piruvato. Então, quando eu faço a degradação desses aminoácidos e gero esses compostos aqui, esses compostos podem ser utilizados para formar a glicose. Então, esses aminoácidos aqui são os chamados aminoácidos glicogênicos, porque a sua parte carbônica, seu esqueleto carbônico, vai originar moléculas, oxalacetato ou piruvato, que vão ser utilizados para gerar a glicose. Esses aminoácidos são chamados aminoácidos glicogênicos, porém, alguns aminoácidos, eles dão origem a acetil-CoA. Daí, esses aminoácidos, eles são chamados de aminoácidos cetogênicos. Porque o acetil-CoA, ele não vai ser convertido em glicose, por 2 motivos. Primeiro, porque o acetil-CoA, ele não pode ser convertido em piruvato e nem em oxalacetato. Não tem uma enzima que converta acetil-CoA em oxalacetato, nem acetil-CoA em piruvato. Piruvato vira acetil-CoA, mas o acetil-CoA não vira piruvato. Mas daí você poderia me dizer, mas professora, o acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs e acaba gerando oxalacetato que pode ser utilizado para glicose, para fazer a glicose. Porém, você está esquecendo de um ponto muito importante. Quando o acetil-CoA se junta com o oxalacetato e entra no ciclo de Krebs, antes de ser formado o alfa-cetoglutarato, são eliminadas 2 moléculas de CO2. 2 CO2 aqui são eliminados. E quando eu estou eliminando 2 moléculas de CO2, eu estou eliminando os 2 carbonos do acetil-CoA. Então, não sobra matéria-prima a partir do acetil-CoA para sintetizar a glicose, porque os carbonos do acetil-CoA são perdidos na forma de CO2. Ao passo que quando eu quebro os aminoácidos para gerar oxalacetato ou piruvato, eu estou usando os carbonos desses aminoácidos para gerar essas moléculas. Então, eu vou usar esses carbonos para gerar a glicose, certo? Então, desta maneira, os aminoácidos cetogênicos não podem ser utilizados para formar glicose, só os aminoácidos glicogênicos, tá? E o caminho vai ser o mesmo que o lactato usou. Então, vai gerar piruvato, que vai gerar oxalacetato, que vai gerar fosfenolpiruvato. Então, aqui a gente tem a enzima piruvato carboxilase e fosfenolpiruvato carboxiquinase. São as 2 enzimas que vão
desviar a ação da piruvato quinase, que é a enzima irreversível da glicólise. E uma vez que eu tenha gerado o fosfenol piruvato, todas as outras reações são reversíveis e eu posso gerar novamente frutose 1,6-bisfosfato. Agora, quando eu gero frutose 1,6-bisfosfato, eu chego nesse ponto aqui, frutose 1,6-bisfosfato, eu não consigo simplesmente inverter a flecha aqui, porque a fosfofrutoquinase é irreversível. Então, o que tem que acontecer? Qual que é a diferença entre frutose 1,6-bisfosfato e frutose 6-fosfato? É a presença de um fosfato a mais na frutose 1,6-bisfosfato. Então, para transformar a frutose 1,6-bisfosfato em frutose 6-fosfato, eu tenho que tirar um fosfato. Qual é a enzima que tira o fosfato? Fosfatase. Então, aqui eu vou ter a ação da enzima frutose 1,6-bisfosfatase. E pronto, transformo frutose 1,6-bisfosfato em frutose 6-fosfato. Reação reversível, frutose 6-fosfato vira glicose 6-fosfato. E a glicose 6-fosfato, para ser transformada em glicose, ela precisa também perder um fosfato. A enzima que tira fosfato é a fosfatase. Então, aqui nós temos a ação da glicose 6-fosfatase, que vai tirar o fosfato da glicose 6-fosfato, gerando glicose livre, que pode ir para a corrente sanguínea. Esta enzima aqui é a mesma enzima que a gente já estudou no metabolismo do glicogênio. E quando a gente faz a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, a gente também gera glicose 6-fosfato. Então, esta enzima aqui é a mesma enzima que tira o fosfato da glicose vinda, da glicose 6-fosfato originada da quebra do glicogênio. E agora, essa glicose livre pode então sair da célula para fazer a manutenção da glicemia. Com relação ao glicerol, o caminho que o glicerol usa é um caminho que ele já entra na metade da glicólise. No fígado existe uma enzima chamada glicerol quinase que vai transformar o glicerol em glicerol 3-fosfato. E o glicerol 3-fosfato vai ser transformado em dihidroxiacetona fosfato. E essa dihidroxiacetona fosfato entra na via da gliconeogênese. Vai se juntar com o gliceraldeído 3-fosfato, vai gerar frutose 1,6-bisfosfato, que vai ter um fosfato retirado pela frutose 1,6-bisfosfatase, gera frutose 6-fosfato, glicose 6-fosfato, que vai ter o seu fosfato retirado pela glicose 6-fosfatase, gerando glicose livre que vai para a corrente sanguínea. Então, seja utilizando lactato, utilizando aminoácidos ou utilizando glicerol, eu vou fazer praticamente o reverso da glicólise, só trocando, substituindo as enzimas que fazem parte das reações irreversíveis, certo? Bom, como esse processo acontece no fígado e o fígado pode fazer tanto glicólise como gliconeogênese, eu preciso ter uma regulação coordenada dos dois processos para que não ocorra um ciclo fútil. Ou seja, quando a glicólise está se processando, a gliconeogênese tem que estar inibida. Porque eu não posso quebrar a glicose para obter piruvato para sintetizar a glicose. Não faz sentido, isso é chamado de ciclo fútil. Então, para que esse ciclo fútil não se estabeleça, quando a glicólise está acontecendo, a gliconeogênese tem que ser inibida. E quando a gliconeogênese estiver acontecendo, a glicólise tem que estar inibida. E quem que vai fazer essa regulação? A gente pode ter regulação alostérica, através das enzimas alostéricas, e eu posso ter uma regulação hormonal, através do glucagon e da insulina. O glucagon é o hormônio secretado no jejum, portanto, é um período em que nós temos uma menor concentração de glicose, e quanto mais tempo de jejum nós tivermos, mais intensa tem que ser a gliconeogênese, para produzir maior quantidade de glicose. Então, o glucagon é o hormônio que vai ativar a gliconeogênese e vai inibir a glicólise hepática. Já a insulina, que é um hormônio secretado no período absortivo,
ela vai indicar que a gente tem bastante glicose na corrente sanguínea. Desta maneira, ela vai inibir a síntese de glicose porque não há necessidade que isso aconteça. Alostericamente, a gente vai ter a regulação através da fosfofrutoquinase e piruvatoquinase, que são as enzimas alostéricas da glicólise, e através da regulação alostérica da frutose 1,6-bisfosfatase, da piruvato-carboxilase e da fosfenolpiruvato-carboxiquinase, que são as enzimas alostéricas da gliconeogênese. Então, veja, quando eu tenho frutose 2,6-bisfosfato, essa é uma molécula que ativa fosfofrutoquinase e, ao mesmo tempo, ela inibe frutose 1,6-bisfosfatase. Dessa forma, a glicólise está estimulada e a gliconeogênese está inibida. O AMP é uma molécula que sinaliza baixa disponibilidade energética. Se eu tenho baixa disponibilidade energética, eu tenho que fazer o processo que produz ATP, que é a glicólise. Então, o AMP vai ativar a fosfofrutoquinase, enquanto vai inibir frutose 1,6-bisfosfatase. Como a glicólise é uma via produtora de ATP, então quando eu tenho uma alta concentração de ATP, esta alta concentração de ATP vai inibir a glicólise. Então vai inibir fosfofrutoquinase e vai inibir piruvatoquinase. Assim, a glicólise fica inibida. Ora, quando o ATP é gasto e a quantidade de ATP reduz, isto vai aumentar a quantidade de ADP, porque o ATP, quando ele é gasto, ele gera ADP. Então, quando aumenta a concentração de ADP, ele vai inibir piruvato-carboxilase e fosfenolpiruvato-carboxiquinase para que a glicólise fique livre para poder acontecer. Porque o ADP está significando que tem pouca energia nas células. Se tem pouca energia, a glicólise tem que estar ativada para produzir ATP, para produzir energia. Então, o ADP inibe a gliconeogênese. A alanina, que é um aminoácido, quando ela está em alta concentração, ela vai inibir piruvatoquinase, para permitir que esses aminoácidos, que esses esqueletos carbônicos, sejam transformados em glicose pela gliconeogênese, certo? Uma coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte, que a glicose gera gordura, mas a gordura, os ácidos graxos, não podem gerar glicose. Então, a glicose, ela não pode ser obtida a partir de gordura. Mas o inverso é verdadeiro. A glicose pode gerar, ácido graxo pode gerar gordura. A gente tem uma exceção, que são os ácidos graxos de cadeia ímpar, que nós vamos ver na bioquímica 2. Então, por enquanto, não se preocupem com essa exceção. Só gravem que a glicose não pode ser obtida a partir de gordura. E outra coisa que vocês têm que ter cuidado também é com relação ao glicerol. O glicerol é uma molécula utilizada para gerar triglicerídeo, que é a gordura que fica armazenada no tecido adiposo. Porém, o glicerol não é gordura. A gordura é o ácido graxo, que vai ser ligado ao glicerol para ficar armazenado, para ficar guardado no tecido adiposo. Então, quando eu tenho fornecimento de glicerol para o fígado, esse glicerol, que é um álcool, ele sim pode ser utilizado para gerar a glicose, certo? Bom, outro detalhe bem importante que vocês têm que gravar é que o etanol, o álcool, ele é um inibidor da gliconeogênese. Por quê? O álcool, o etanol, o álcool etílico, ele é considerado um xenobiótico pelo nosso organismo. O que é um xenobiótico? É uma molécula que é estranha ao organismo. Eu não tenho essa molécula no meu corpo. Então, quando ela entra no nosso organismo, ela vai ter uma prioridade de metabolização, porque ela é uma substância estranha e potencialmente tóxica para a nossa célula. Essa metabolização, ela acontece
prioritariamente no fígado. E o álcool pode ser metabolizado por 3 vias diferentes. A principal delas é essa que está expressa aqui no meio. O etanol vai ser metabolizado pela álcool desidrogenase, sendo transformado em acetaldeído. Para que essa reação possa acontecer, a enzima utiliza como coenzima o NAD oxidado. Então, para eu conseguir transformar etanol em acetaldeído, eu preciso de altas concentrações de NAD oxidado. Esse acetaldeído, por sua vez, ele vai ser metabolizado a acetato por ação da enzima acetaldeído desidrogenase. Essa enzima também precisa de NAD oxidado para poder realizar a sua ação. Então, para metabolizar o álcool completamente e transformá-lo numa molécula inerte ao organismo, ou numa molécula que possa ser utilizada pelo organismo, porque o acetato vai ser transformado em acetil-CoA e vai ser utilizado metabolicamente, mas para que isso possa acontecer, eu preciso de um fornecimento constante de NAD oxidado. Ora, como que a célula vai obter esse fornecimento constante de NAD oxidado para metabolizar o álcool que o indivíduo ingeriu? Existem duas formas para fornecer rapidamente esse NAD oxidado. A primeira delas é pela fermentação. O piruvato vai ser transformado em lactato para fazer uma reoxidação rápida do NAD. E esse NAD oxidado vai ser utilizado então para metabolizar o álcool. Acontece que quando eu faço essa reação aqui, eu vou estar impedindo de fazer a transformação de lactato em piruvato. Ou seja, eu vou estar impedindo a primeira reação da gliconeogênese. Eu não vou conseguir transformar lactato em piruvato, porque a reação que está favorecida é a reação de transformação de piruvato para lactato para reoxidação do NAD. Então, quando eu precisar metabolizar o álcool, a gliconeogênese vai estar inibida, porque eu não vou ter substrato, eu não vou ter condição de fazer essa primeira reação aqui, que é a primeira reação da gliconeogênese. A segunda forma de obter NAD oxidado é através do oxalacetato, transformando o oxalacetato em malato. Essa transformação também vai produzir NAD oxidado em grande quantidade. E, novamente, eu vou impedir que a gliconeogênese aconteça. Porque para fazer gliconeogênese, eu preciso transformar o oxalacetato em fosfenolpiruvato. E para metabolizar o álcool, eu vou estar transformando o oxalacetato em malato. Então, eu não vou conseguir ter oxalacetato suficiente para poder transformar em fosfenolpiruvato para poder produzir a glicose. Portanto, quanto mais álcool eu tiver para metabolizar, menor vai ser a disponibilidade de piruvato e de oxalacetato para gliconeogênese. Por isso, o álcool inibe gliconeogênese. E qual é a importância disso? Quando o indivíduo ingere uma grande quantidade de álcool, ele não vai ter glicose suficiente para fornecer energia para o cérebro, porque a glicose vai estar sendo intensamente utilizada para fazer a glicólise anaeróbica para produzir esse NAD oxidado. Então, vai ter um alto consumo de glicose no fígado para reoxidar o NAD para poder metabolizar o álcool. Então, a quantidade de glicose no organismo vai reduzir. E como o cérebro é o tecido que mais utiliza glicose, eu vou ter falta de glicose para o cérebro, o que pode causar um rebaixamento de consciência do indivíduo, levando o indivíduo ao coma, que é o chamado coma alcoólico. Portanto, para tratar esse indivíduo que está em coma alcoólico, é feita a introdução de glicose no organismo desse indivíduo, que se ele estiver inconsciente, é feito por via endovenosa, principalmente para manter as funções cerebrais ativas, né? Então, o álcool vai fazer esse aumento de consumo de glicose pelo fígado, diminuindo a oferta de glicose para o cérebro, certo? Então, com relação à gliconeogênese, era isso, e eu estou à disposição para tirar dúvidas se vocês precisarem.
Um beijo, pessoal. Tchau. Bons estudos.